queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, especificamente este livro maravilhoso aqui, olha, Evolução em Dois Mundos. Cada capítulo é uma revelação, é um conjunto de informações muito importantes que nós normalmente não encontraremos em outros lugares. Porque ele está fazendo uma correlação entre a ciência, que estudou a evolução dos tipos, dos corpos, e a combinação ou a origem dessas alterações biológicas no perispírito, na evolução do perispírito. Por isso que se chama evolução em dois mundos. Não se evolui só no corpo, evolui-se também no perispírito. E é a partir disto que nós estamos vendo toda a modelagem dos seres, lá da parte, desde a estruturação da Terra, dos gases, dos fenômenos da natureza, para modelar o berço e depois a colocação da vida em seus diversos níveis. Então agora nós vamos continuar o capítulo 9, que está falando sobre a nossa evolução e o cérebro. Como é que se deu a evolução do cérebro? Já vimos muitas coisas legais no programa passado especificamente, ligados ao cérebro. Hoje nós vamos continuar o mesmo projeto. Nós fazemos a leitura de um resumo. Um resumo que é? O resumo significa, você pega os pontos principais e os une para você ter o conteúdo genérico. Agora, com relação aos pontos específicos, você pode ler, como nós faremos depois, e ao tomar contato com esses termos científicos, você pode pesquisá-los, você pode entender o mecanismo e aprofundar a nossa abordagem. Então, nós vamos para o resumo, depois dos comentários durante o resumo, nós vamos para o livro e vamos ler o mesmo subtítulo. Vamos então para o primeiro subtítulo do nosso programa, do capítulo 9, o reflexos tipo, reflexos. Olha só, reflexos. Você já sentiu quando você bate assim o cotovelo, o musculinho do cotovelo, assim, ó, pum, você bate e você puxa rapidinho, né? Você já viu aquele médico que vai com um martelinho bem no seu joelho, a hora que ele bate o joelho faz assim? Automaticamente, não é você que manda. Isso é um reflexo. Então agora nós vamos ver nessa parte, André Luiz contando a estruturação desses reflexos. Vamos lá. Constituídos com precisão, então com muito detalhe, os nossos centros nervosos, André Luiz explica que neles as forças do corpo e da alma se entrosam, o que permite a definição de reflexos tipo no reino animal. Não se esqueçam que nós ainda não estamos falando do reino hominal. Nós estamos vendo agora ainda a parte do cérebro, o cérebro mais atrasadinho do ser humano, do primata, vamos dizer assim, ou dos animais. No caso aqui, o reino animal, que já entre os animais vertebrados já começam a ter reflexos. Então, que tipo de reflexos tipo? A formação neurológica, os centros nervosos já estabelecidos no reino animal, com o perispírito do animal se unindo à estrutura neuronal do cérebro, ele vai ser formado. Que tipos de reflexo? E ele cita então, por exemplo, o reflexo de flexão. É a contração muscular de um membro ferido. Ou você bateu, ou você pisou num espinho, você puxa essa contração automática, muscular, de um membro ferido, ou a superfície da pele está em contato com um carvão incandescente e você puxa, você nem pensa. É um reflexo. O reflexo agora também fásico, chamado fásico. Qual é a sua definição? É a defesa pela remoção dos estímulos perniciosos. Você está sentindo mal o cheiro ou o ruído, alguma coisa propicia um aviso de alerta. Tira isso daí, sai daí. Reflexo fásico, que é para a defesa, pela remoção do estímulo pernicioso. Você tem um espinho que entrou na sua pele, ou você tem uma coisa que está te incomodando. Depois você tem o desenvolvimento do reflexo miotático. Ele é identificado pela contração
de músculo em resposta ao esticamento de suas fibras. Reflexo miotático. Você está carregando, eu vou dar um exemplo do ser humano, você foi ao supermercado e está carregando uma sacola pesada, aquilo está te esticando as fibras musculares. Então há um reflexo de você querer puxar isso para trás, né? É o reflexo em resposta ao esticamento das fibras musculares. Depois tem reflexos posturais, reflexos segmentares e intersegmentares. Todos estes são reflexos que preparam o complexo corpo e espírito do futuro para as reações nervosas fundamentais. Isso tudo está sendo preparado no reino animal, o reino animal irracional, para que quando chegar no reino hominal, já estejam esses reflexos bem estruturados. Por meio desses reflexos, o encéfalo, que concentra em si os centros coronário e cerebral, que são os chakras, também chamado, o cerebral chamado de frontal. Estes centros cerebrais, eles, no encéfalo, o encéfalo cataloga, registra as excitações inúmeras para que as faculdades de percepção, seleção, atenção e escolha se concretizem. Então, quando o animal começa a ter respostas para se defender, quando ele começa a ver que determinada situação é perigosa, quando ele luta para se livrar de uma situação de risco, então ele começa a ter reflexos. Ele não fica mais precisando analisar, ele não tem ainda essa inteligência para fazer isso. Ele tem que reagir. Ele tem que reagir a alguma ameaça. Então isso vai fazer com que o seu cérebro em desenvolvimento vá identificando essas ameaças e comece a catalogá-las. Comece a catalogar. Ah, isso aí quer dizer tal coisa. Essa dor, eu preciso fazer tal coisa para não correr esse risco. Está muito quente, tira a pata. São reações que vão sendo analisadas, catalogadas para garantir-lhe a sobrevivência, garantir-lhe um estado de preservação do equilíbrio orgânico. Veja no texto novamente. Olha lá. Ó. Por meio dos reflexos, o encéfalo, que concentra nele, em si, os centros coronário e cerebral, que são os chakras que também estão sendo modelados no perispírito, o encéfalo cataloga e registra as excitações inúmeras para que as faculdades de percepção, seleção, atenção e escolha possam se concretizar depois. Então a percepção, a seleção, isso é bom, isso não é, isso é adequado, essa comida é boa, essa comida não é boa. O animal precisa saber disso. Ele precisa estar atento porque ele corre o perigo de ser atacado no momento de distração. Então tudo isso vai sendo desenvolvido nessa escala do reino animal, através dos reflexos tipo. Agora nós vamos ler o que André Luiz escreveu nesse mesmo subtítulo. Vamos lá. Reflexos tipos. André Luiz diz o seguinte no livro: estabelecidos os centros nervosos, em que se combinam, se entrosam as forças fisiopsicossomáticas. Quer dizer o quê? Físio é do corpo, psico é da alma e soma é do corpo. São as estruturas que formam o corpo físico e o corpo espiritual. Então, são forças materiais e espirituais em que se entrosam nos centros nervosos. Aí ele diz que os reflexos tipo são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que consta da flexão, da dobra, da articulação de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens. O reflexo fásico, que interessa a defesa própria na remoção de estímulos perniciosos. O reflexo miotático, que se evidencia na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras, os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente, que leva o impulso nervoso da origem até o sistema cerebral, que é o que nós estamos vendo na palavra aferente,
sai da pele e vai até o sistema nervoso central, impulso aferente, quanto na sua parte eferente, que leva a resposta do sistema nervoso central até a origem. Então, o sistema na parte aferente é aquele que diz: está quente, está queimando, tira a mão, ou essa informação está quente, está queimando. Vai pelo sistema aferente até o sistema nervoso central. Aí o sistema nervoso central usa na parte eferente a ordem: tira a mão. E aí você tem a reação numa fração de segundos, que leva a resposta até a origem do incômodo. Então você vê que nas duas partes, tanto na aferente quanto na eferente, nós temos o quê? Nós temos esses mecanismos, preparando então o veículo do corpo físico e corpo espiritual do futuro em suas reações nervosas fundamentais. Através deles, e aí no caso através desses modos, desses reflexos tipo, o encéfalo, conservando com ele mesmo o centro coronário e o centro cerebral ou frontal, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e de seleção, atenção e escolha se consolidem. Você vê aí que é justamente aquilo que nós estávamos colocando no resumo. Os centros coronário e frontal ou cerebral estão reunidos para arquivar tudo isto, para fazer a detecção de todos esses problemas e começar a desenvolver isso também visando o nosso encontro com a evolução do ser hominal. Agora, depois que nós vimos este subtítulo, nós vamos para o subtítulo seguinte, que é a formação dos sentidos. Vocês verão que nestas partes finais do capítulo 9, André Luiz está descrevendo essas estruturas de formação para a identificação de determinados campos de percepção específicos para determinadas áreas, para determinadas necessidades. E você vai acompanhar então o resumo que eu fiz sobre este subtítulo, Formação dos Sentidos. Vamos ao slide. Aí André Luiz está nos explicando, com o resumo que eu, André Ruiz, fiz, que chegando à evolução da mônada ao nível dos animais superiores, com a supervisão dos arquitetos do espírito, aquela mônada original, agora transformada em princípio inteligente, com a sua consciência fragmentária, ainda não total, não completa, ela aperfeiçoa os sentidos. Sentidos, como é que você vai se relacionar com o mundo externo, com o mundo que está fora de você? Isso é importante para o reino animal, onde agora já não há mais aquela mônada, estamos agora com o princípio inteligente que já começa a ter uma consciência, mas ainda não uma consciência plena. E ele explica que ele começa então a explicar esses desenvolvimentos dos sentidos falando do tato. Começando pelo tato como um dos sentidos essenciais ligados à pele, elaboram-se as redes de terminações nervosas na superfície e no interior da derme, da nossa pele, através de células especiais que se comunicam incessantemente com o cérebro na identificação das sensações usadas para detectar perigos e para garantir os patrimônios da vida. O corpo que já se desenvolveu precisa ser preservado. Então é preciso detectar perigos, é preciso garantir que aquele corpo não seja destruído. Então o tato se desenvolve nos animais, com terminações nervosas, células especiais que ficam na superfície e na parte mais interna da pele para reagir a essas alterações que colocam em risco a sua estrutura. Vamos voltar ao slide. Com essa especialização, quando o tato já então está bem definido, o animal
tanto na terra, olha que interessante, tanto na terra quanto no mundo espiritual, porque quando o corpo morre, o corpo do animal morre, continua existindo o princípio inteligente do outro lado, não é mesmo? Com essa especialização, o animal, tanto na terra quanto no mundo espiritual, desenvolve atividades reflexos, e produz substâncias que alertam os centros receptivos, os chamados sentidos químicos, que vão originar o olfato e o paladar, gerando células especiais para identificação dos odores e dos sabores, registrando substâncias adequadas à sua nutrição ou substâncias perigosas. Estrutura-se, portanto, um sistema de percepção celular muito especializado: cheiro e paladar, gosto. Então você vê como os animais começam a se especializar. E através do olfato eles identificam pequenas partículas químicas. Vamos voltar lá no quimismo, como a química gerou vários dos projetos de evolução, e é a química dos odores, a química dos sabores, comunicarão informações ao cérebro que está organizando tudo isto. Tudo isto está aqui neste subtítulo. E agora nós vamos ler o que André Luiz escreveu, para você ver qual é a definição que André Luiz está dando no próprio livro. Vamos lá. Formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima da supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária, ela acrisola, ela purifica, então, os sentidos. Os sentidos vão sendo formados no reino animal, mas quando chega no reino animal superior, os sentidos têm que ser isolados, purificados, ficados mais assim, potentes. Terminado longo período de trabalho, aparece então com firmeza o tato, como o sentido cutâneo essencial, como o sentido da pele, que se espraia por toda essa estrutura externa do revestimento de cada animal. Esta se converte em superfície receptora, a pele, com variadas terminações nervosas que se salientam, que aparecem como uma rede extremamente complexa, desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Então, você já está vendo que André Luiz está falando das terminações da pele no tato, mas ele vai continuar agora explicando outras sensações. Aí no slide você vê adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica, ele produz, ele elabora, por atividades reflexas, várias substâncias que vão excitar os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, que terminam no olfato e no gosto, no paladar. O epitélio olfatório, a parte do olfato, na parte interna do nariz, neles as células basais, as de sustentação e as células olfativas, sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos. A química que vem pelo ar precisa ser sintetizada, precisa ser fixada em um muco, em uma coisa que vai identificá-la. É então que esses corpúsculos de Bowman, as glândulas de Bowman, secretam esse muco para a retenção dos elementos odoríficos. Operam então com isso a seleção das propriedades aromáticas das substâncias
e no dorso da língua, olha só, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos, guardando células epiteliais de sustentação e as células gustativas, combinadas a pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Olha então como vai se desenvolvendo do epitélio, das células de percepção do tato, os outros elementos de percepção química, que precisa pegar as partículas que estão no ar e transformá-las em cheiro para serem levadas ao cérebro ou em gosto. Precisa molhar a boca, precisamos sentir mordendo o gosto dos alimentos pela sua diluição em líquido, formando então o olfato, os sentidos da percepção olfativa e o paladar, o sabor dos alimentos. Tudo isso destinado à nutrição e à preservação. Nós vamos agora então para o outro subtítulo. Você verá que são descritivos, portanto, não existe aqui tanta imagem que a gente precise colocar para você entender. Nem é tão difícil de compreensão, mas mesmo assim a gente fez um resumo. Vamos ver no slide a seguir o resumo desse subtítulo Visão e Audição. Vamos lá. A visão possibilita a identificação de objetos no campo da retina, com o aperfeiçoamento das células receptoras da luz, gerando impulso nervoso, que transporta as imagens captadas até a profundeza do cérebro, onde a mente incorpora as suas interpretações e as analisa, gerando observações para o arquivo da memória e da experiência. A visão, então, gera imagens, mas quem vai analisar, quem vai interpretar, não é o cérebro, é a mente, é o ser inteligente, fazendo com que ele vá desenvolvendo um arquivo que se chama memória e que também possa ser identificado como conteúdo de experiência que ele deixa ali registrado. É interessante isso, porque às vezes, mesmo em nós, você não tem certeza onde foi que viu, onde foi que você registrou aquela imagem. Porém, você sabe que já viu. Experiência, eu já passei por isso, em algum lugar eu já estive. Então você tenta vasculhar na memória. Você ainda não tem na memória clara onde foi aquilo. Mas você tem aquilo que você sabe que já identificou. É mais ou menos que nem o joguinho da memória. Sabe aquele joguinho que tem várias cartinhas em duplicata? E aí você vira uma e vira outra e vê que não está. Aí quando chega outra vez, você vira uma e você fala, não, já vi essa aqui. Onde foi mesmo que estava? Estava aqui ou estava aqui? Aí você vai lá e tenta. Aí você erra. Aí você já sabe que não é lá, é no outro. Então você vai desenvolvendo experiência e vai melhorando a sua capacidade de retenção. O ser animal vai fazendo isso. Vamos agora para o outro reflexo, outra sensação. No caso aqui, para a audição, são desenvolvidas estruturas e células que recebem e transmitem vibrações sonoras, convertendo-as em estímulos nervosos endereçados à mente, que seleciona os tons, a intensidade e os timbres, e então gera uma vasta rede de reflexos condicionados visando o seu desenvolvimento da audição. Além dos sentidos com órgãos e sistemas especiais, porque todos estes, a visão, a audição, como o tato, como a gustação, como o olfato, eles têm um sistema eletrônico, um sistema de células específicas, órgãos especiais. Além desses sentidos com órgãos e sistemas especiais, o cérebro, esse cérebro integral, ele se organiza em lobos diversos, em pedaços, em áreas diferentes, preparando recursos para o futuro, quando transformar-se de princípio inteligente em espírito,
com pensamento contínuo e consciência desperta. Não são só nariz, língua, ouvido, olho e pele que se desenvolvem. O cérebro também, ele vai se especializando cada vez mais com divisões, subdivisões, circunvoluções, etc, etc, centros nervosos, para que ele possa, no futuro, migrar o ser da condição de princípio inteligente, que é o que está no animal, com consciência fragmentária, para espírito, que é o nome que se dá àquela mônada inicial, aquela mônada primitiva que chegou à condição de poder vestir-se com um corpo humano, espírito. Então você vê todo um trabalho evolutivo com as sensações e os sentidos cada vez mais aflorados para a detecção dos sinais que estão em volta, de como nós devemos nos comportar se ouvimos um barulho estranho, de que comida a gente pode comer pelo cheiro, pela aparência. Tudo isso está vindo de todo um processo de modelagem, de evolução nos reinos animais anteriores. Agora, vamos ler o que André Luiz explicou aqui no livro Evolução em Dois Mundos sobre visão e audição. Vamos lá. Aí está o texto. Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo um sistema dióptrico, que é muito específico, é muito particular. Aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, os nervos ópticos, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e as analisa, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E a audição, alicerçando-se em um órgão complexo, ela se consolida, ela se representa no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, onde o tubo coclear, que se divide em 3 compartimentos, vai encontrar células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, de intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob, então, a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em uma organização especial, formada de vários aparelhos e de vários implementos, várias ferramentas. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma, então nascente, em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, vai se erguer em consciência desperta, em consciência plena, com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a sabedoria divina lhe oferta. E aqui nós vemos então a explicação de André Luiz sobre esses diversos centros de percepção. Aquela explicação que nós resumimos no resumo inicial de cada subtítulo. Agora nós vamos então para o último subtítulo do capítulo 9. O subtítulo que se chama Microcosmos Prodigioso. Microcosmos, um cosmos, um espaço pequeno, mas que é prodigioso. É muito, muito rico, muito belo. Diz André Luiz, e aqui o resumo que eu fiz, o seguinte:
a direção espiritual da vida, organiza de maneira eficiente o sistema nervoso para a regulação e coordenação das funções das vísceras. A coordenação, função, a regulagem de todos os nossos órgãos internos. Estabelecem mecanismos de comunicação por vias eletromagnéticas entre o princípio inteligente e o corpo físico. O princípio inteligente do reino animal, que mais adiante vai se tornar a alma ou o espírito do ser hominal, ele está em contato através de caminhos eletromagnéticos com o corpo físico. No cérebro, células especiais controladas pelo espírito assimilam seus desejos e executam suas ordens, dentro do automatismo já desenvolvido nos níveis anteriores da evolução. Do cérebro saem nervos especiais funcionando como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente, originada da sensação e da ideia, manipulando essa energia em ligações e trajetos que os homens de hoje ainda desconhecem ou ainda não descobriram na sua totalidade. No diencéfalo, a parte mais primitiva do sistema nervoso central, os chakras coronário e cerebral, que também é conhecido como chakra frontal, se entrosam, fazendo do cérebro o gabinete de comando, o centro de comando, onde o espírito controla as energias que o servem, como um aparelho de expressão de seus sentimentos e pensamentos com os quais ele produzirá seu caminho futuro. Esta é o núcleo, o resumo daquilo que André Luiz vai explicar agora neste subtítulo, o último. E aqui nós queremos que você entenda uma coisa interessante. Logo no próximo slide, você vai entender o diencéfalo. Olha aquela parte mais primitiva do sistema nervoso central. No diencéfalo você tem o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, o subtálamo e o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, o ventrículo é aquela parte meio oca onde está o líquido céfalo-raquidiano que liga o cérebro todo e a medula numa hidratação constante. Ali você vai ver a epífise, aí você vai ter a hipófise ou a pituitária, aí você vai ter os diversos centros que regulam as funções do organismo. Tudo no chamado diencéfalo. Todos nós possuímos isto. Então ele está citando esta zona. E logo na sequência, você vai ver uma imagem que mostra o chakra, que também está sendo desenvolvido. Os chakras estão sendo desenvolvidos juntamente com o corpo de carne. O perispírito está também organizando sua estrutura. Então você vê, olha, em cima da cabeça o coronário. E na frente e atrás, o anterior e o posterior, o chakra cerebral. Eles estão unidos no núcleo do diencéfalo. Podem ver ali, ó, eles todos naquele círculo vermelho, os dois cérebro e o cerebral e o coronário estão ali identificados no diencéfalo. Na parte que é o gabinete que André Luiz chama. Agora você vai ver um vídeo falando sobre isto. Dá uma olhadinha que interessante este vídeo explicando esses dois centros de força ou chakras. Vamos lá. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria.
tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Viu que legal? Essa animação do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, o IBS, muito bem feita, mostra com bastante precisão aquilo que André Luiz está explicando neste último subtítulo, inclusive na referência aos chakras. Então, agora que você já está ilustrado a esse respeito, vamos fazer a leitura deste último subtítulo do capítulo 9. Vamos lá? Microcosmo prodigioso. Com o tempo, de novo o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. O nosso sistema autônomo, ele funciona independentemente de a gente mandar. As vísceras funcionam, a digestão, tudo isso vai acontecendo normalmente, sem você precisar ficar preocupado com isso. É um desenvolvimento. Estruturam-se desse modo, de maneira primorosa, a inervação visceral aferente e eferente, aquela que recebe estímulo e a que manda estímulo, e os centros coordenadores, o sistema simpático e parasimpático e as fibras pré- e pós-ganglionares de Langley, com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Ou seja, através dos neurônios, o governo espiritual, a nossa alma, o nosso ser inteligente, a nossa mente, coordena todas essas estruturas que estão vinculadas à mente através de caminhos eletromagnéticos de comunicação. Em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmos prodigioso, que é o cérebro, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhe os desejos e executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tectobulbar das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidas com neurônios no mesencéfalo, protuberância e bulbo, e incluindo os núcleos supraóticos, paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo, até o grupo sacro, com neurônios localizados na medula sacra, nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente, em ação constante, nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no corpo físico, através de circuitos reflexos. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, como fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral ou frontal, a exprimir-se no córtex, nas zonas cinzentas, na parte central, na parte do cérebro principal e em todos os mecanismos do mundo cerebral. E dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como um aparelho de expressão
dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, vai plasmar no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. E aqui termina o capítulo 9. E então você pode ver com que preciosidade o cérebro foi edificado. Agora, me diz uma coisa. Quando tudo isso foi feito com tanto cuidado, com tanto empenho, ao longo de milhares e milhares de anos de experiências, você usa a palavra da melhor forma? A sua boca é capaz de transmitir ideias nobres? Você pensa de forma positiva? Você utiliza todo esse conjunto, esse aparato de ferramentas tão específicas, tão especiais, como deve? Imagina que você compre para você trabalhar, vamos supor que você seja um profissional muito especial, uma pessoa que tenha que trabalhar com ferramentas delicadas e mecanismos muito, muito sensíveis. E você então precisa de ferramentas muito caras, porque elas são muito, muito especiais para aquele tipo de tarefa. Imagina se você pega aquilo e começa pá, pá, pá. Você usa a ferramenta tão preciosa como um orangotango. É o que a gente costuma fazer com essas ferramentas que estão todas espalhadas pelo nosso corpo a partir do cérebro. Seu pensamento está decente? Você está vibrando em uma sintonia elevada? Você está se deixando levar por raiva, por ódio? Está usando palavrões para se expressar? Você acha que essa modelagem de milhões de anos foi feita para você usar isso como se fosse uma marreta, uma picareta? Entenda que esse é um presente da divindade, que a estrutura cerebral é o laboratório mais perfeito, elaborado, que o homem ainda não conseguiu fazer nada semelhante. No mais desenvolvido computador que o homem construiu, não existe nem 1% do que existe no seu cérebro, feito de carne e osso, ou carne e nervos, ou carne e vibrações, carne e neurônios. Como você está usando? Pense nisto, porque você será responsável se pegar um elemento tão precioso e trabalhar com ele como se ele fosse uma picareta, com essa delicadeza grotesca. Naquilo que você fala, o que é que você está dando ouvido, o que é que seu olho está procurando, que tipo de alimento você está usando, bebida que você está envenenando o seu organismo. Liberte-se de todos os vícios do atraso. Você não é mais um bicho, você não está mais na selva. Você chegou ao patamar de ser humano, o mais elevado ser que existe na construção evolutiva deste planeta neste instante. Honre essa situação. E essa demonstração de André Luiz até este capítulo 9 deve nos envergonhar cada vez que a gente falar um palavrão, cada vez que a gente assistir uma coisa grosseira, cada vez que a gente preferir lixo ao invés de preferir nobreza de espírito. Pense nisso, porque no próximo programa, na próxima abordagem, no capítulo 10, nós vamos começar a entender isso através do título Palavra e Responsabilidade. Palavra e responsabilidade. Você, como espírito, é responsável por aquilo que você fala. Começa por aí. Mas isso vai ser semana que vem. Já vai lendo, já vai aproveitando. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, espero que você esteja gostando. Envie seu comentário, envie sua participação, dê sugestões e a gente vai procurar sempre melhorar. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, até o próximo Espírito da Letra e muita paz.